Eu quero trazer uma palavra breve nessa noite e orar por você. O pastor me pediu pela manhã, e interessante que eu tenho feito um devocional todos os dias, e essa semana é um devocional que fala exatamente sobre como aprender a receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Como desfrutar daquilo que a palavra fala, que aquele que é nova criatura tem por herança o direito. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós ouvimos falar de Jesus, talvez se eu fosse ouvir a história de todo mundo aqui, uma minoria, para não dizer ninguém, vai me dizer assim: olha, minha vida sempre foi maravilhosa, sempre me senti completo, e eu vim para a igreja só porque eu precisava vir. Não existe esse tipo de testemunho, não é mesmo? Cada um de nós aqui tem talvez grandes testemunhos de dores, de encontrar em Jesus o socorro na hora da angústia. Eu estava vivendo um momento de perda, eu estava vivendo um momento difícil financeiro, eu estava vivendo um momento de enfermidade, eu estava passando por tristeza, ou eu estava sentindo um vazio muito grande na minha alma, e só Jesus preencheu naquele momento. Por 16 anos já nós podemos ouvir, e a minha vida inteira eu ouvi testemunhos e testemunhos de pessoas que entraram, quer seja por essa porta, quer seja por outra igreja, e encontraram em Jesus o socorro realmente bem presente na hora da angústia. Então, a grande maioria de nós clama por socorro e encontra em Jesus no seu momento mais difícil. E quando nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos que, apesar de virmos para Ele, dentro de uma questão, quer seja emocional, como eu disse, ou física, ou tantas outras questões, nós sabemos que o que Ele nos promete pelo seu sacrifício na cruz, não são apenas as bênçãos aqui na terra, como Ele disse na sua palavra, que naquela cruz a palavra diz que despojando principados e potestades, Ele venceu, Ele derrubou, Ele destronou Satanás. Nós sabemos que o principal sacrifício de Jesus naquela cruz foi a minha e a tua salvação. Muito mais do que qualquer bênção. Mas o Evangelho é tão maravilhoso que ele não oferece só a salvação eterna, ele não oferece só o título de filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus para quem o reconhece e o aceita como único e suficiente Salvador. Quando você vai para as Escrituras, você observa uma série de textos que talvez nas nossas vidas no dia a dia eles estejam um pouco que parecendo fábulas. E o que eu quero dizer com isso? Que são textos de vida prática. Afinal de contas, Jesus ilustra de forma muito simples quando ele diz que ele tem novidade de vida para nós. Novidade. O que seria novidade? Algo novo. Novo. Então eu tenho novidade de vida. Todo dia algo novo para você. O Evangelho também diz: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Que interessante. Fora tantos outros textos que remetem a promessas que parece que nós não desfrutamos mais no dia a dia. E quando eu decidi falar sobre a questão da ansiedade, é porque hoje nós temos visto uma série de transtornos acometendo a população mundial. Não vou falar só da brasileira. Mas a população mundial tem sido acometida de uma série de transtornos emocionais. E quem aqui me disser que consegue passar 24 horas do seu dia sem nenhum tipo de alteração emocional negativa, eu vou pedir para você vir me contar correndo o que você está fazendo. Só se a gente passar o dia inteiro, acho que completamente isolado, e mesmo assim, a mente, olha, vai levar um bom tempo para desintoxicar. E nem sei se consegue. Porque isso não depende de nós exatamente. É o ambiente em que vivemos e todas as coisas que acontecem à nossa volta durante o dia. E um desses transtornos, eu poderíamos citar vários, mas um dos mais populares, é a tal da ansiedade. Sim, eu sei, o Dr. Google fala muitas coisas para nós sobre a ansiedade, O Google, ele traz muitas coisas, eu estava pesquisando. Mas a ansiedade, de um modo geral, a nível científico, quando você vai estudar sobre ela, você entende que a ansiedade ela é algo natural do nosso corpo. Você sabia? Ela é um mecanismo natural do nosso corpo, que nos acomete em momentos específicos.
Seja quando a gente vai participar de uma corrida, seja quando a gente vai... biologicamente, é um estado emocional que se manifesta em momentos da vida. É uma resposta natural do corpo aos desafios e aos perigos. Seria extremamente estranho uma pessoa não ficar ansiosa naturalmente por alguma coisa boa ou por algo ruim que aconteceu. Vejam, natural. É como sentir uma dor, é fisiológico. A questão aqui está naquilo que vivenciamos ao longo dos dias, que é chamado transtorno de ansiedade, não a ansiedade em si. Você consegue entender? Então, antes que você diga assim, eu preciso eliminar a ansiedade da minha vida, não tem como. Ela está em nós, ela faz parte das emoções que a gente vivencia, está tudo bem. É como a dor, é como a tristeza, é como a alegria. Nós precisamos entender para até compreender como devemos orar. E a Bíblia, que é o livro dos livros, o livro mais sábio que já existiu, a Bíblia fala muito sobre isso. O que tem nos acometido e o que tem trazido de transtorno é o tal do transtorno de ansiedade que hoje acomete no mundo 18% da população mundial. Brasil é campeão do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele vem sobre nós e ele é praticamente, realmente uma espécie de doença. Porque através desse transtorno, nós somos acometidos diariamente de uma infinidade de sintomas. E é interessante porque alguns sintomas a gente jamais vai associar à ansiedade, até que um profissional, talvez o plantonista do hospital, venha nos dizer. Que é, por exemplo, a dor de estômago constante, a dor de cabeça muito forte, aquela dor no peito absurda que você diz assim, vou infartar, eu não estou conseguindo respirar, eu vou infartar. A paralisia dos músculos, a hiperventilação, quando a ponta dos dedos arrocha tanto das mãos quanto dos pés, eu já vi isso acontecer, e o corpo de bombeiro tem que ser acionado, e a pessoa tem que... Não estou enxergando, não consigo abrir meus olhos, e tantos outros sintomas que nos acometem. Dores musculares profundas, que muitas pessoas hoje está ficando popular também a tal da fibromialgia, às vezes não é fibromialgia, às vezes é só transtorno de ansiedade. Insônia, enjoos, se você for procurar, queda de cabelo, desenvolve todo tipo de outras doenças que somatizam. Durante muito tempo, irmãos, eu estou introduzindo e já vou ler a palavra, para você poder entender. Durante muito tempo, nós nos preocupamos com todos os órgãos do corpo. Hoje eu comentava com a Mari o quanto isso é interessante. Quando a gente vai conversar com pessoas mais velhas, ou eu que gosto de uma coisa natural, né? Tem chá para tudo. Tem chá para tudo. Né? A pessoa fala assim, viu? Eu sou uma que quando a pessoa faz qualquer cirurgia, eu já digo assim, viu? Não esquece da jarrinha de chá de orégano. Toma 3 xicrinhas todo dia que vai cicatrizar rápido. Falo para todo mundo isso aí, porque é verdade. Outro chega e me fala, viu, toma um chá de boldo, bate o boldo no liquidificador, não é assim? Quantos chás e quantas coisas para os órgãos do corpo, nós, nossas mães, nossas avós, e assim sucessivamente, tem como receita. E tudo que é natural é muito bom, é muito válido. Mas quando se trata do nosso cérebro, até para a medicina, hoje com a neurociência, muita coisa tem sido ampliada, mas o cérebro continua sendo uma espécie de, eles falam a caixa de Deus, né? Porque ele é um mistério. A neuroplasticidade, tantas coisas, é um mistério. Isso aqui é uma caixa maravilhosa. Daqui se liberam todos os tipos de hormônio para o nosso corpo. Tem as glândulas pequenas que a gente não dá muita atenção, até que uma tireoide dá um problema, não é verdade? As mulheres aí sabem como funciona, que desestrutura e desequilibra todo o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós muitas vezes desprezamos a maneira como nós vivenciamos o nosso dia. E a maioria de nós aqui passamos a desenvolver o tal do transtorno de ansiedade. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina e como nós podemos fazer para não nos tornarmos e permanecermos vítimas desse transtorno? Às vezes a gente pensa que uma dor no pé,
Quando você tem uma unha encravada, você vai lá e faz o quê? O que a gente faz quando está com uma unha muito encravada? Tira, né, gente? Arranca fora esse negócio. Dói, vai lá, anestesia, dói, arranca. Mas se você cuidar bonitinho da nova, a tendência é que venha certinho. Agora já tem uma outra cirurgia aí, uma tal de cantoplastia, sei lá. Eu sei porque eu tive que fazer no Miguel 2 vezes, mas resolveu. Agora, o que remete às nossas dores emocionais, nós sabemos muito bem que não existe uma cura científica. Existem sim tratamentos paliativos e existem técnicas. Uma delas foi a que eu já fiz quando você se assentou aí, que ajuda a amenizar. Mas então, qual é o bendito do antídoto que a senhora falou? É isso que eu vou tentar conversar com você nessa noite pelo poder da palavra de Deus. Vejam que a Bíblia Sagrada, ela trata, e tem livros aqui, eu não sei ao certo, mas, por exemplo, o livro de Salmos, muito mais do que 2.500 anos, bem mais, eu não sei ao certo, né, pastores? Mas que já remetia a forma como nós devemos nos posicionar. Infelizmente, meus queridos, eu não tenho tempo hábil aqui, mas nós como pastores temos enfrentado grandes desafios para trazer a palavra e estudar a maneira como a verdade vai ser plantada no teu coração. Uma coisa me deixa tranquila, quem te convence não sou eu. Então não adianta eu querer fazer 1000 coisas aqui, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E eu oro para que nessa noite, de forma breve e simples, o que eu te passar aqui, você consiga lembrar hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã de tarde. E o teu desafio como filho de Deus é tomar posse da palavra liberada, tomar posse da oração e da unção ministrada e praticar. Mais uma coisa que a Bíblia já nos diz, há muitos anos atrás, quando ela diz, viu, sede ouvintes, não sede apenas ouvintes, ou seja, ei, não fica só ouvindo não, mas sejam também praticantes. Uma das coisas que a terapia faz, quem faz aí, é praticar semanalmente, ou seja, treinar o paciente para que ele mude comportamentos e maneiras de pensar que tem levado ele a sentir daquela forma. O Evangelho é o maior treino que existe para que a gente tenha uma mente renovada. Quem sabia disso porque vivenciava muitos momentos desesperadores eram os salmistas, o salmista Davi. E eu quero ler um texto com você que está lá no livro de Salmos, no capítulo 116. Quando você vai estudar a história do rei Davi, você observa momentos de extremo desespero. Um dos salmos mais fortes que eu acho nesse sentido é o Salmo 3, se eu não me engano, que é quando ele estava fugindo do filho dele. O filho dele o decepcionou, e como as pessoas nos decepcionam, não é mesmo? Eu confesso para vocês, os meninos aqui que me acompanham, que houve momentos da minha vida aqui nessa igreja, que eu quase morri. As pessoas me viam aqui e elas não sabiam como eu estava por dentro. Porque a minha expectativa com relação às pessoas era muito alta. E eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito intensa. Eu não consigo fazer nada pela metade. Eu não gosto pela metade. Eu não amo pela metade. Eu não canto pela metade. Vocês veem quando eu canto deserto, né? Hoje os piás sofreram lá em cima. Tem determinadas músicas que eu posso cantar 35 vezes, mas eu vou pôr todo o meu gás. Bendita técnica. Se eu fosse usar a garganta, eu perdia ela imediatamente após cantar. Eu estou em casa lavando louça, eu não canto diferente, porque eu canto aqui, meus vizinhos que me aguente. Porque é do meu perfil, a intensidade faz parte de mim. Pois é, mas eu confiava demasiado nas pessoas. Então, houve momentos aqui que eu realmente ia para casa e eu pedia para o Senhor. Isso já não estava na hora de... Senhor, o Senhor não quer me receber em glória aí, não? Porque tá osso, hein? Então, uma das causas de grande tristeza nas pessoas hoje está na questão dos relacionamentos. Traições,
desprezo, mentiras, não é verdade? Quanto tem hoje em dia? Muito mais que antigamente, porque hoje palavra dada não é mais palavra cumprida. Não é assim? Antigamente o homem tinha o quê? O fio do bigode. Hoje não tem mais fio, não tem mais bigode, não tem mais nada, né? Hoje eu já não sou assim, eu não culpo as pessoas. O meu coração está em Deus. E o ser humano é só o ser humano. Continuo amando intensamente, mas não deposito mais a minha confiança. Então, nada mais me surpreende. Também já vi tanta coisa ao longo desses anos que nada mais me surpreende. E Davi passou por muita coisa nesse sentido. Ele foi traído pelo seu próprio filho. Ele viu seu filho morrer por conta dessa traição. Então, quando você lê o Salmo 3, você vai ver o tamanho da aflição. Né? Quando você lê o salmo mais conhecido, vamos lá, quem nunca leu o Salmo 23? Uma baita oração. Mas é só você olhar quando ele diz, né? Ainda que eu ande pelo vale, que vale emocional é esse que era sombra e morte, depressão profunda. Então, quando a gente vai para esse versículo do Salmo 116, no versículo 7, ele diz assim: Davi começou a entender como a dinâmica funcionava. Então ele disse: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Sempre que você for ler na Bíblia sobre a alma, está falando da sua própria emoção. Davi falava constantemente, há muitos e muitos outros textos que demonstram isso. Quando ele dizia assim: olha, eu estou aflito, eu estou ferido, parece que eu vou morrer, mas a minha alma não cansa de adorar. A minha emoção se volta para Deus. Outro que a gente cantou muito tempo aqui, né? Estou olhando para os montes. Esse texto também: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É momento de ansiedade, de desespero. Mas Davi dizia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, meus queridos, nós associamos o Evangelho a um milagre sobrenatural. Então a gente trata Deus, a gente trata o vir à igreja, a gente trata o dia a dia como algo muito, não é para ofendê-los, mas é uma constatação, religioso. Então eu venho aqui, eu estou com Deus, mas em casa eu preciso resolver meus problemas. No dia a dia eu preciso pensar como que eu vou solucionar isso. E o que eu quero te trazer nessa noite é um antídoto mais simples e mais profundo. O Evangelho não veio só para a tua salvação eterna. Ele veio para uma prática e uma transformação na tua mente. Vocês sabem que existem situações para mim muito complexas, aonde eu prefiro hoje descansar totalmente no Senhor. E essa semana eu passei por uma experiência muito forte na minha casa. Nós estávamos com uma situação complexa, porque, você sabe, a gente lida aqui com vocês, mas o nosso pastor, ele é superintendente, há uma hierarquia estadual, nacional, lidamos com muitas questões, e existem muitas questões que fogem do nosso controle. Será que não existem questões no teu dia a dia? Vou lançar uma perguntinha aqui, que tem te roubado o sono, mas que na verdade, se você parar para pensar, você vai descobrir que você não controla? Pensa aí um pouquinho. Qual a situação que está assim te perturbando, mas que te faz ter insônia, que te faz chorar, que te faz ter dor, que você fica nervosa, nervoso? Pensa se essa situação você pode resolver. Pensa bem friamente, você consegue resolver? Não me responde, só pensa. Pois é. E aconteceu uma situação assim, não era aqui na cidade, não era nada, estava partilhando com uma outra pastora, conversamos pelo telefone um bom tempo, uns 40 minutos, e aquilo entrou como uma faca de dor no meu coração. Dor por aquela situação, dor pelo corpo de Cristo. Vai me dizer que você não tem visto uma série de escândalos acontecendo em volta. Vai me dizer que você não ouve direto alguém falar alguma coisa de pastor. Hoje mesmo me recebi um story aí, de fofoquinha, falando de pastor e coisa arada na cidade, daí o povo me manda, né? Eu não sigo, mas o povo me manda. Eu faço uma pergunta simples para você. Eu vou fazer. Se uma cabeleireira estragar teu cabelo, todos os cabeleireiros do mundo não prestam?
é óbvio que a tua inteligência vai responder que não, né? Então não é porque você teve uma ou duas experiências negativas na tua vida, em alguma igreja, seja ela qual for, que o Jesus da cruz deixou de ser Jesus da cruz. Quem morreu por nós não foi eu, que sou pastora, nem nenhum outro pastor. Quem morreu por nós foi Jesus. Nós temos que estar em um lugar que a gente ama estar, que a gente gosta de congregar. Ah, mas eu não vou mais para a igreja porque pastor fulano, pastor ciclano. Não vá lá. Fique onde você se sente bem, onde você recebe alimento e onde você confia. É simples assim. Mas nós não somos tão bons ao ponto de achar que não existe lugar puro o suficiente para mim e para você, né? Afinal de contas, se existir uma igreja perfeita, melhor você não entrar. E nem eu vou entrar, porque se a gente entrar, a gente vai estragar ela. Então já começa assim. Mas voltando. Então, quando eu estava na minha cozinha lavando louça, que essa semana foi uma semana que eu fiquei assim, segunda e terça em casa, mas olha, fazia muitas semanas que eu não sabia o que era ter uma vidinha de dona de casa, assim, ficar direto em casa, só nós três. Não cozinho muito bem, mas eles comem e elogiam, que senão já sabe também. Brincadeira. Mas assim, fiquei em casa, e quando eu desliguei aquele telefone, meu Deus, que tristeza, Senhor. Comecei sabe a minha mente? Senhor, mas era eu falando comigo mesma, né? Que vergonha para o evangelho, blá, 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 blá. Eu discursando comigo mesma aqui na minha cabeça. O meu peito já começou a doer. Será que alguém se identifica? Eu comecei a puxar a respiração, ela já estava meio pesada, já estava com vontade de chorar. E me deu um estalo. E eu sei que foi o Espírito Santo. Catei minha caixinha da JBL. Pá! Botei na frente da minha pia. Peguei uma playlist de playback que fazia que eu não desencantava lá. Mas botei a ronca a cantar. Cantei, lavava a louça, gritava aquelas canções. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. E foi. E os vizinhos que lute. E aí tem uma canção, não vou cantar ela aqui hoje, mas é uma canção que eu nunca consigo terminar, porque o nome da música é Chamado. E ela diz, é uma canção da Bruna Carla, e ela fala assim, cansar as minhas asas para poder não voar, mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto, aceito teu chamado. Eu canto essa música há muitos anos, porque realmente as aflições da vida, elas tentam o quê? Quebrar as nossas asas para a gente não voar. As lutas da vida tentam nos derrubar. E eu fui cantando. E eu me empoderei num jeito que se me aparecesse alguém ali na frente, o diabo que saísse da minha frente, eu fiquei muito grandona. Eu me sentia uma gigante. Porque eu simplesmente fiz algo que foi o meu antídoto. 1 Pedro 5:7. Eu lancei, em adoração eu lancei, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ficar preocupado, gente, é muito comum. Permanecer preocupado é errado. Permanecer preocupado adoece. Quando o texto diz que ele tem cuidado, às vezes a gente lê e a gente nem presta atenção. Ele tem, é constante.
Ele não cuidou de você só em momentos específicos. Ele não cuidou para você contar a história daquilo que te aconteceu quando você entrou aqui desesperado. Ele não cuidou lá atrás quando você teve um filho doente ou quando você passou por uma doença. Ele não cuidou de você nas perdas, porque até ali Ele cuida de nós. Afinal de contas, se nós olharmos para a palavra, Jesus antes de subir, Ele disse: eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, em momentos difíceis, outra coisa que tem sido espalhado, que é maligno, o Evangelho não nos promete só bênçãos. Jesus não diz que quando nós viéssemos para Ele, nada ia nos acontecer. Não, Ele disse: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Entendam que no momento em que nós não conseguimos romper, quando parece que a coisa não vai acontecer, o Espírito de Deus nos sustenta, mas nós temos que correr para Ele. A Bíblia diz inclusive que não vem sobre nós maior tentação do que nós possamos suportar. Isso quer dizer que nada vai vir sobre você ao ponto de te matar. Vai ser difícil, vai ser sofrido, mas nós vamos vencer. A questão é que existem coisas que o Evangelho declara que pelo poder da fé você precisa ter. E uma delas é ânimo. Eu sou uma pessoa chata, positivamente chata, porque se eu não fosse, eu acho que o período de depressão que muitas vezes eu às vezes enfrento, eu não sou uma pessoa depressiva, eu não tenho depressão. Eu enfrento às vezes momentos depressivos. Períodos, assim, sabe aquele dia que você está muito para baixo? Acontece comigo também. Eu sou ser humano, então tem momentos que eu estou. O que faz a diferença na minha vida? A fé. Essa eu não negocio. E eu confesso para vocês que eu cometo erros como você também comete. Sabe quais? Sabe aquele dia que você está mal, você tenta fuga. Nós somos a geração viciada em dopamina pobre. Dopamina é um hormônio de sensação de bem-estar. Mas nós corremos para quê? Se tem joguinho no celular... é só eu, vou confessar meus pecados, que é só eu aqui. Se tem joguinho no celular, eu fujo para o joguinho. Se tem uma série para assistir, eu vou para a série. Se tem um livro, eu que sou consumidora voraz, eu sou capaz de ler um livro de 200 páginas numa noite, já fiz isso. Ai, que maravilha, pastora, depende, eu estou fugindo. Para não sentir, você vai fazer algo. Sendo que o ideal seria que nós corrêssemos para aquele que é o único, que coloca a nossa ansiedade no lugar. Veja que Jesus não disse, olha como a Bíblia é sabedoria profunda. Como o nosso corpo sente ansiedade de forma natural e saudável, Jesus não disse que você não tenha ansiedade porque é pecado. O que Jesus disse para você? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque onde nós permanecemos, a emoção negativa que nós permanecemos nos adoece. Então, mais uma vez, talvez quem já me acompanha nas poucas vezes que eu prego, vai me achar repetitiva, mas eu tenho que tentar trazer isso para o teu coração. Porque a consciência dessa verdade pode gerar a transformação que você está sofrendo há tanto tempo. Você precisa se apegar naquele que disse que não vai te deixar, naquele que disse que Ele cuida de você. Coloca o texto lá de 2 Pedro para mim, de 1 Pedro 5,7 de novo. Pedro, gente, isso aqui parece até uma piada. Podia ser qualquer outro apóstolo para escrever isso. Mas é um contraditório maravilhosamente divino. Se você quer entender um pouquinho mais, vou fazer propaganda. Vai lá e abre a tua Netflix. Tem 3 temporadas do The Chosen. Assista, que você vai ver a personalidade de cada um dos apóstolos de uma forma única. E esse camarada aqui, Deus que me acuda. Temperamento explosivo, queria fazer tudo de forma rápida. Mas o Espírito de Deus moldou a personalidade e o temperamento de Pedro de tal forma. Ele era tão ansioso,
que ele permitiu que o Senhor moldasse as emoções dele de uma forma que aí, ó, próprio livro dele, ele diz, viu, pode lançar, pode jogar que eu sou testemunha que ele cuida de nós. Eu gosto muito quando faço resgate de histórias, de fazer com que a pessoa visualize com os olhos fechados, Jesus ali no dia que ela nasceu. E aí você precisa entender de uma vez por todas o seguinte, nós vivemos como regra de fé, como verdade para a vida desse livro. Então, outra pessoa que tenha outra crença, ou que não tenha a Bíblia Sagrada como uma verdade, como um livro, como a palavra de Deus, ela merece nosso respeito, amém? Porém, ela não vive segundo o que esse livro fala, eu estou te ensinando segundo isso aqui. E por que eu digo para essa pessoa visualizar Jesus ali? Porque a Bíblia diz que antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia pelo nosso nome. Então Ele já nos esperava. Se Ele nos esperava, Ele já cuidava de nós ali. Ele cuidava ontem, Ele cuidava quando te trouxe aqui dentro, e Ele cuida amanhã. Essas verdades precisam começar a estar instauradas. E você precisa começar a correr para Ele. O salmista, de forma muito sábia, no Salmo 116, versículo 7, pode voltar ali para mim, por favor, que eu já vou encerrar. Ele diz isso, e é isso que nós precisamos fazer. Ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Você precisa dar voz de combate aos próprios pensamentos contrários que vêm na tua mente durante o dia. Pastor, é que de repente começa a vir aquilo e vem um turbilhão, não é assim? Vem um turbilhão de pensamento e daqui a pouco quando eu vejo eu tô ansiosa, eu tô ansioso, eu tô nervoso, ou então me dá vontade de chorar. Ou então não é na hora, mas na sequência te vem um mau humor absurdo que você nem sabe a origem. Você precisa dizer, deu pra ti. Como diz a menininha lá do vídeo. Deu pra ti hoje. Só que o problema é que até para orar, a gente não ora como deveria. E é contar para o Senhor. Contar para Ele, Jesus, está difícil. Colocar lá uma canção, ler uma palavra em voz alta, fazer exercício como esse que eu te falei. Por que a respiração é tão importante? Porque quando você concentra na minha mão, e no inspirar, segurar e expirar, você para de focar naquilo que você estava pensando e começa a pensar na respiração. Porque quando a gente está muito ansioso, a gente hiperventila, a gente não respira. A respiração é curta. E você precisa entender que o teu corpo, ele é como um relógio. Tudo precisa funcionar, inclusive Tem gente que nem sabe inspirar profundamente. Eu dou risada, a pessoa vai inspirar, ela fala, calma, respira fundo, solta. Já vi gente dizer, me mandaram fazer pilates. Eu não vou fazer pilates, pilates é muito devagar. Vai para onde? Jesus está te convidando nessa noite a não andar ansioso. E o segredo é ser sincero com Ele. E eu quero te convidar a ficar de pé. Enquanto o pastor Mateus falava, me veio essa canção. Se conseguir colocar no telão para os irmãos cantarem, melhor. Porém, é uma música que acho que muita gente conhece. Só que ela é uma oração maravilhosa que eu quero que você cante hoje comigo, para você cantar em casa durante a semana inteira. É velha música, sim. Mas essa música, ela fala com Deus, como nós deveríamos falar todo dia. A gente fala com Deus, às vezes a gente só sabe orar pelos outros. Eu acho muito engraçado, tem irmãos aqui, irmãs, principalmente mulher, às vezes. Eu sou a guerreira da minha casa. Se não sou eu orar, e blá, e blá, e blá, e blá. E quando é que você ora por você mesma? Nunca. E quando ora, às vezes fala, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me dado força para eu ficar de pé. Que tal mudar a oração? Que tal num dia que está bem mal, dizer assim, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Quando a gente é sincero, o Espírito Santo vem sobre nós e nos renova. Porque o renovo não compete a você. O mundo, por si só, e as situações da vida, eram para nos engolir completamente. O que nos mantém de pé é a misericórdia e a graça do Senhor.
Então eu quero cantar essa canção como uma oração. Você vai orar ela comigo agora. E depois eu quero orar por você. Você vai orar comigo. Amém? Põe no meu fone daí o... Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Cante. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Cante. Deus, meu Deus, ore para Ele, ore. Tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar, cante, que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, eu te louvarei em meio às provações, em meio às lutas. Eu te louvarei, eu te louvarei. Venha o que vier, eu te louvarei. Ah, Jesus, fique com os teus olhos fechados. Ah, Jesus, se você puder respirar fundo por um momento, não abra os teus olhos por nada. Ah, Jesus, ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Nós verdadeiramente estamos diante do Senhor nessa noite.
em sujeição, Pai. Nós sabemos, Jesus, que Tu és o Deus que conquistou para nós naquela cruz uma vida plena, uma vida absolutamente plena. Mas, Senhor, as demandas da vida muitas vezes têm nos engolido. E por isso, Pai, nessa primeira oração que todos fizemos juntos através dessa canção, nós queremos declarar, Senhor, nós queremos clamar e dizer, Pai, ajuda-nos a nos lembrar, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrar, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, nos traz à memória aquilo que nos trouxe até aqui. Que possamos, assim como Davi, colocar os nossos olhos, elevar os nossos olhos e confiar que Tu és aquele que cuida de nós. Estamos aqui diante de Ti, muitos de nós frágeis, muitos de nós com um histórico familiar de muitos anos, com um comportamento familiar que nos levou a uma ansiedade profunda e contínua, Pai. Mas desejamos Te entregar isso, Senhor, e tomar posse da Tua palavra que declara que o Senhor não cuidava e o Senhor não cuidará, mas o Senhor cuida de nós. Por isso eu oro pelo Teu povo, e diante do coração que se prostra diante de Ti hoje, sendo sincera, declarando lágrimas e dizendo: eu me sujeito porque eu não aguento mais. Eu clamo pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus, que toda e qualquer legalidade maligna que exista na vida de qualquer pessoa aqui, trazendo sobre eles aflições, prisões mentais, emocionais e até mesmo físicas, que caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que possamos sair daqui nessa noite, nos lembrando constantemente que quando as lágrimas caírem, Tu és o nosso socorro presente. Quando as lágrimas caírem, Tu és aquele que nos sustenta. O nosso socorro não virá de outro, senão do Senhor. Não importa, Pai, nós entregamos a nossa vida financeira, porque declaramos que desejamos ser fiéis ao Senhor. Nós declaramos e entregamos a nossa vida emocional, a nossa vida física, familiar. Deixamos aos Teus pés e declaramos hoje: cuida, Jesus. Nos ensina a administrar todas as áreas da nossa vida. E ao inspirarmos o ar que o Senhor nos dá com graça, declaramos que confiamos em Ti. Não vemos o ar, Senhor. Não sabemos como nossos pulmões funcionam. Tudo é pelo Teu poder. Tu és o dono da vida. Em Ti está o poder de cair ou não um fio de cabelo da nossa cabeça. Por isso Te entregamos, Jesus. E pedimos mais uma vez, quando chorarmos, declaramos que vamos nos lembrar que é o Senhor quem cuida de nós. Você pode inspirar profundamente, meu irmão? E todas as vezes que você inspirar, ou que você desejar chorar, lembre-se, esse ar nos teus pulmões é pelo poder de Jesus na tua vida. Se você está de pé é porque Ele te sustenta. Mas Ele não deseja só te manter de pé. Ele quer que você viva feliz e descansado nele. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Lembre-se disso. Quando você chorar,
já sabe. Quando chorar por dentro, já sabe. Chore, mas não permaneça ali, porque o Senhor é contigo. Amém?